Eu não vou nem fazer pergunta, porque o Felipe Cardoso já fez uma pergunta aqui para mim. Ele falou que ia fazer uma pergunta para o Dr. Rafael e achei muito interessante. Então eu vou começar com você, Felipe Cardoso. Tá. Pode perguntar para o Dr. Rafael Cobra. Bom, primeiro boa noite. Doutor, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Muito foi se falado hoje que essa reintegração do Kleber Reis pode ser um motivo de fazer uma política ali de boa vizinhança com ele, ter uma boa relação para quando ele sair do clube, depois de janeiro, que acaba o contrato dele, ele não entrar na justiça contra o Santos. A minha pergunta é o que ele poderia alegar entrando na justiça contra o Santos depois do contrato dele finalizado? Um tratamento diferente dos demais, ter ficado tanto tempo afastado. O que nessa situação do Kleber Reis se encaixa que ele poderia alegar para entrar na justiça contra o Santos? Muito legal a pergunta, pertinente, né? Acho que capaz de ser uma preocupação do torcedor santista. Mas eu não vejo como algo que fosse arriscado nesse sentido. Teoricamente, essa conduta de você deixar um atleta afastado do grupo profissional, treinando separado, caracterizaria, então, um assédio moral do empregador sobre o seu empregado. Mas isso, por lógica, teria que ser requerido enquanto o contrato está vigente, que o trabalhador diria ali que se sente ofendido em sua moral, né, na sua dignidade, não tendo a possibilidade de exercer a sua profissão. Ao final do contrato de trabalho, cumprido integralmente, pleitear uma indenização nesse sentido, não me parece um caminho muito lógico, muito razoável, né? Mas dentro desse assédio moral aí, se ele recebe o salário dele, ele não pode reivindicar nem isso. Está certo que existe um certo menosprezo ao profissional, ele também foi emprestado. Eu acho que não cabe juridicamente isso daí, pelo menos na justiça comum, não sei a desportiva. Na questão trabalhista, de fato, o fato do clube estar adimplindo com a sua obrigação, pagando o salário, não eximiria uma responsabilidade em condutas que atingissem a moral do atleta, né? Ele poderia, teoricamente, e o Kleber é um atleta que já está há mais de um ano e meio, treinando nessa condição separada. Ele poderia, teoricamente, ter pleiteado isso ao longo da relação de trabalho, com a insistência na manutenção. Mas dificilmente ele ganharia, né? É uma questão... Ele está recebendo o seu salário, né? Ele teria que pedir a rescisão do contrato fundamentada nesse assédio moral. Com esse argumento. O risco que ele passa a assumir em não conseguindo êxito, ele deixaria de receber o que estaria pedindo e poderia ter uma decisão em sentido reverso, né? Então, acho que por isso que foi uma opção dele em cumprir o contrato de trabalho, mesmo que nessa condição a parte do elenco profissional. Por outro lado, o Santos também poderia entrar com um processo contra ele, se bem que teve a anuência do departamento médico, que ele já veio, no popular, já veio com problema, já veio bichado. Mas aí é uma responsabilidade do clube, ao realizar a contratação, médico, ver todas as condições atléticas, né? Então, acho que o Santos não teria muito como... poderia ter sido mais diligente na hora em que fez a contratação, se de fato o problema for o físico, né? Exatamente. A situação do Kleber Reis é a seguinte, para finalizar o assunto do Kleber Reis. Ele até se sentiu ofendido moralmente, mas ele falou assim, vou perder meu contrato, que eu ganho aqui 200 pau por mês. Porque para ele pedir a rescisão, ele para de receber. Então ele fez um peso e uma medida. Ele falou, com a sandália da humildade, a chuteira da humildade. Ou eu me enfezo com o Santos, entro na justiça e fico sem meu salário, ou eu fico quieto até o final do contrato e recebo meu salário. Ele preferiu o segundo. Um aspecto que eu lembro de ter sido comentado, o Santos, algum tempo atrás, conseguiu negociar com alguns atletas que não vinham sendo utilizados a rescisão amigável do contrato, né? E com o Kleber não evoluiu nesse sentido. E eu lembro de ver muito torcedor santista falando que o Santos tinha que rescindir o contrato, que não utilizava o jogador. Em termos financeiros, não seria uma boa medida, porque na previsão da Lei Pelé, se o clube rescinde o contrato de forma antecipada, a multa em favor do atleta é 100% do restante do contrato. Então, ele, na verdade, teria que pagar à vista todos os salários que o atleta teria direito até o término do seu contrato, né? Antes, a Lei Pelé, antes de uma alteração significativa que ela teve no ano de 2011, ela previa, nesses casos, quando o clube queria demitir, a utilização do artigo 479 da CLT, que era 50%
do restante do contrato. Então, fosse ainda durante a vigência da Lei Pelé anterior, o clube tinha essa faculdade de um atleta com um contrato longo, em que ele não fosse utilizado, em fazer a rescisão e pagar a esse atleta metade do que ele teria direito até o final do contrato. Desde 2012, isso já não é mais possível. A tua pergunta é do Kleber Reis, não? Não. Então, deixa eu só finalizar. Agora, se o Kleber Reis, treinando em novembro, dezembro, se machucar, aí o Santos tem que renovar o contrato até ele ficar bom, não tem? Existe questão de estabilidade pelo acidente de trabalho, né? Talvez seja um risco que de fato existe, né? O atleta vem sofrendo uma lesão que o incapacite 6 meses, 1 ano, ele pode exigir a estabilidade que a lei trabalhista prevê. A lei Pelé especificamente não trata isso, mas ele poderia se socorrer da regra geral da CLT e ter ali uma extensão do seu vínculo, né? Esse é um risco que de fato... Essa lesão crônica que ele tem não entra nesse contexto. Não, se for tratado de algo pré-existente, hoje ele está em condições, né? Digamos que o Carille quisesse usá-lo contra o Palmeiras, ele está apto a jogar, Sim. né? Entendi. Fala aí, Valnei. Não, eu gostaria de saber, né? Aliás, o torcedor está querendo saber, o Santos está correndo riscos em relação ao que aconteceu, os incidentes, na manifestação de seus próprios torcedores no jogo diante do América, o Santos perdeu, e aí jogaram objetos e tudo mais. Como está essa situação, doutor? O Santos, de que forma o Santos pode pagar essa conta? Bom, aqui entra também o lado torcedor santista, né? De fato é importante que o torcedor se conscientize que ele não ajuda em absolutamente nada tomando atitudes que não a de torcer, vaiar, protestar dentro de uma urbanidade das arquibancadas, né? O Santos possivelmente tenha sido enquadrado no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no artigo 213. O que trata o 213? É quando o clube deixa de tomar medidas que possam prevenir ou reprimir, desde invasão de campo, atos de violência e arremesso de objetos. Ele traz como pena a fixação de multa e no parágrafo 1º desse artigo diz que quando a invasão, que foi o caso do Grêmio, né, enquadrado no mesmo artigo, mas com uma punição extremamente mais grave. Por quê? Quando a invasão, o arremesso do objeto causarem um grande poder lesivo, né, ou interromperem o regular andamento da partida, a punição passa a ser perda de mando de jogo de 1 a 10 partidas. Né? Como o arremesso uma baqueta, né, para se for um instrumento musical, foi arremessado, não foi após o término do jogo, então evidentemente não causou a interrupção da partida e também não foi um fato de extrema gravidade. Grave mas não causou lesão. Mas não causou nenhum tipo de lesão ao árbitro, não houve uma gravidade maior, nem foi um volume grande de objetos arremessados, foi um ato isolado, né? Então, tudo indica que o Santos efetivamente seja punido, mas que a punição fique na esfera ou de uma multa ou de uma advertência, né? Existe a previsão quando, mesmo que o caso seja mais grave, não se aplica esse caso do Santos, mas para uma informação mais completa, ainda que o fato seja grave, mas se o clube identifica imediatamente o torcedor ou grupo de torcedores e elabora um boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, o clube é eximido de qualquer punição. Não é o caso do Santos, tanto pela ausência dessa gravidade toda, e ao que me consta também não houve identificação de ninguém. O Santos, creio que seja punido na Justiça Desportiva, mas uma punição, como mencionei, que não afete mando de partidas ou portões fechados, qualquer coisa desse gênero. Deve ficar no âmbito de uma multa ou de uma advertência.